Estado de São Paulo e Migrando, né? Que está representando aqui, é realmente uma parceria, né? Acho que seria você dar um oi e boas-vindas a todos também. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Macabeira, da Subsecretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, lá do CEPIL de São Paulo. Eu atuo na coordenação dos planos e relatórios de situação do Estado de São Paulo. É uma história que a gente tem contato de longa data junto com a maioria do comitê presente aqui, bem como os mais antigos do comitê programado de esquerda, mais antigos. Nós pensamos muito, nós de fato ali, então, com isso, é uma oportunidade de estar aqui em Poços de Caldas, o próprio Poços de Caldas denota e demonstra a importância das águas para o GD6 e para o Grande. E espero que a gente tenha um dia profícuo de trabalho, essa revisão do PI, nós, inclusive, na elaboração do PI, algumas reuniões aconteceram aqui, foi uma construção coletiva. O resultado dessa construção coletiva é o nosso PI. E agora é o momento de a gente fazer o PI para manter o meio da humanidade, a definição correta para isso. Mais uma vez, obrigado pela presença e um pouco de trabalho a todos. Obrigada. Isabela, se chegar, então, eu já vou. Então, a gente está aí nesse processo de revisão, né, dos programas de ação, né, do plano Pegada Grande, juntamente com os planos das suas bacias hidrogênicas. Então, só para a gente, essa é a nossa trajetória nesses próximos dias, né, hoje é a nossa primeira reunião presencial e é uma grande satisfação, né, estar aqui representando a Agência Nacional de Águas nesse momento. Já tivemos vários momentos, né, de forma remota, né, com todos os comitês, tanto paulistas quanto mineiros, quanto CDH. E agora é o momento da gente olhar, né, cara a cara e trazer mais essa discussão de forma presencial. Então, hoje temos esse GD3, e o CDH grande. Na sequência, temos aí na Itajubá, em Lavras, em Franca, e no Ribeirão Preto, na sexta-feira, fechando essa rodada, né, na bacia do Rio Grande, com todos os comitês. E aí, esse é o espírito, né, trazer aí para essa revisão do plano integrado, um olhar, né, específico e esse é essencial, né, dos afluentes, para que a gente consiga, de fato, um planejamento integral. E a ideia é que após essa minha apresentação rápida de como vai ser, a gente divida em grupos, né? Então temos o grupo do GD3, o grupo do GD6 e o grupo do Grande. E temos aqui locais já ampliados e preparados para que cada grupo se reúna. Né? E o que a gente espera desse momento? Serão 100 minutos, né? Mas é razoável para que cada grupo possa na sua planilha, vocês tiveram a oportunidade de receber essa planilha que tem as ações de cada um dos seus planos, né? GD3 tem as ações que foram aprovadas pelo comitê lá atrás, né? Dentro dos seus programas, igualmente o GD6, igualmente o Grande. Né? Essa planilha tem, então, todas as ações, tem o que já foi feito, que foi possível de ter informação a partir do monitoramento do IGAN, que foi feito em dados de até 2020. Vocês tiveram aí acesso a essa planilha, quando alguns conseguiram atualizar, na companhia, a informação era disponível, outros não. Bem, o que a gente pode preparar esse momento hoje para que quem tiver alguma atualização a fazer nessa planilha a partir do que foi do monitoramento da implementação das ações, ótimo, tanto melhor, e também focar na sequência do que qual foi a crítica, né, a falta de recurso, falta de articulação, ou falta de alguma coisa que fez com que a relação não saísse do papel. E a sequência, a outra informação, seria aí as observações sobre a continuidade de cada uma das ações. Essa ação, por exemplo, indica que ela é importante, ela continua sendo importante, ela continua sendo prioritária, ela precisa de algum ajuste, ou ela não, ela já foi concluída, pode ser excluída, ou não, ela não faz mais nenhum sentido na bacia. Então, esse tipo de reflexão, eu acho que é o momento da gente fazer para olhar na frente.
20, tá? Então, nesses 100 minutos, vocês vão ter aí esse momento para olhar essas ações que estavam previstas, que foi feito, que pode ser continuado para daqui em diante, tá? E tá bem? Os pontos relevantes aí que cada grupo discutiu, tá bem? Então, a gente encerra essa primeira etapa, dá um intervalo de 15 minutinhos, café, e aí a gente volta para a segunda etapa. Vocês também receberam, nas reuniões que a gente fez com vocês, a gente disponibilizou o link de um formulário online, que era verificar, bem fácil assim, e também a governança, que é o tipo G, né? A governança é aquilo que é possível de ser, que a gente consegue executar as nossas mãos, digamos assim, os nossos recursos, os nossos instrumentos, né? Então, essa avaliação, a gente vai fazer, vai conversar sobre ela, né, no momento da etapa seguinte, né, tentando responder, né, basicamente, quais os programas do PIR Grande que cada comitê, né, que vocês, cada bacia à frente, né, consideram mais relevantes para resolver os problemas que a bacia à frente tem. Né? Então, essa é a percepção que a gente gostaria de ter de cada um dos afluentes, né? Qual a relevância, né, de cada um dos programas, né, para a resolução dos nossos problemas locais. Essa é a dinâmica que a gente pensou para esse momento agora de manhã. A ideia é mesmo uma oficina de trabalho, né, os membros se reúnam e olhem com mais assim, atenção, ação por ação, e possam fazer essas reflexões de documento, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Pode passar, para não sei se mas quanto que cada ação foi executada ou não, né? E as colunas que eu comentei, as colunas finais, que são essas críticas que eu estou pedindo que vocês façam, né? Então, aí para Minas Gerais, que são os casos dos comitês de Minas, que é o caso hoje, né? O que foi feito, então, apresentado para vocês, foi o monitoramento realizado pelo IBAN juntamente com os comitês em dados de 2020. Se for possível atualizar, informação ótima, né? Mas a partir dessa atualização, o preenchimento das outras colunas que estão ali no canto, né? Para São Paulo, que teremos a partir de amanhã, né? Discussão, o preenchimento da planilha foi com base nos relatórios de situação anuais, né? De cada um dos comitês que eles preenchem anualmente, e indicativos de prioridades nos próximos anos, né? Referentes à implementação e as observações sobre a continuidade, tá? Se a gente conseguir preencher essas duas colunas, né, e atualizar o que for possível as informações de monitoramento, a gente está atingindo bem o objetivo do evento, né? Acho que é melhor para o GDC sem mais gente, né? Melhor marcar o GD6 lá e o GD3 aqui. A gente só está repetindo. As planilhas vieram com um preenchimento muito incompleto, tá? Por parte de todos os comitês, né? Alguns completos, outros um pouco incompletos. Então a gente está sentando novamente nessa situação para que a gente possa ter um fechamento dessas informações hoje ainda, tá? Para que a gente possa, na parte da tarde, entrar naquela discussão que a Luciana colocou sobre quais são os programas de ações relevantes que os comitês consideram do PIR grande. Tá? E só mais um comentário, eu queria focar na governabilidade da cobrança pelo uso da área, sem colocar ações para outras entidades, como normalmente se faz. Vamos trabalhar com foco na governabilidade em função dos montantes de recursos de cobrança pelo uso da água a serem arrecadados. Tá? Sabendo que o grande, né, o dinheiro só virá em 2025, sabendo que a cobrança dos comitês mineiros, já tem dois, o GD2, o GD3, já emitiram os boletos julho, agosto, setembro, outubro desse ano de 2023, e os próximos será só julho, agosto, setembro, outubro de 2024, ou seja, o dinheiro dos comitês mineiros, a exceção do 2 e do 3, só entrarão propriamente dito a partir de 2025 também. Como o comentou, para outros
recurso e nem governabilidade sua. Né? É importante que a gente avalie agora, talvez até alguns ajustes nas nossas próprias ações, no sentido daquilo que é possível ser feito para alavancar aquele tipo de obra, aquele tipo de intervenção que estava prevista, mas com os nossos recursos. Vou citar dois exemplos aqui para a gente. Um é a história dos consórcios intermunicipais de resíduos sólidos, que tem previsão disso em alguns planos mineiro. Perdas em sistema de abastecimento de água. Em Minas Gerais, nos planos anteriores, tem uma meta de redução de 200 litros por ligação predial por dia para 180 litros de ligação predial por dia. Mas o comitê não tem governabilidade sobre essas questões. Vamos começar pequeno, mas pensar grande e agir rápido. Então, dizendo que eu, Gonçalo, Ricardo, Túlio, Luana e Rodrigo, né, a gente vai circulando entre os grupos para poder fazer orientando a discussão de vocês, tá bem? Então, acho que é isso que a gente pretende ajudar para E elejam, por favor, o coordenador do grupo e o relator para poder fazer o preenchimento das planilhas para que ele possa apresentar após o coffee break os resultados.
fomento às barragens na região. Então é lógico, evidente, né, que tem região que precisa ser preservada a água, precisa melhorar, precisa refazer o manancial. Então, e a gente veja a forma de fomentar as barragens, tá? A recuperação de nascentes, principalmente. Né? Então tem que haver um trabalho aí que poderia nesse sentido. Tá? A questão da educação ambiental, colocou-se aqui que há um estudo, já um encaminhamento, né, junto à Unifal, para outros candidatos, né, para assumir esse trabalho de educação ambiental na região, tá? Até mesmo, principalmente pela preservação, né? Até para se conhecer o potencial que tem e as necessidades que tem. Também a necessidade, né, de fomentar e de alguma forma atrelar a política dos municípios mineiros, da área do turismo principalmente, com aquilo que a gente apura, aquilo que o comitê tem apura e coloca como demanda, seja isso, e tem uma afinidade maior com os municípios, porque tem prefeituras que às vezes, né, não está aqui, mesmo que agora vai executar as cobranças, né, mas há municípios que parecem viados, porque tem uma facilidade lá no governo, consegue o que quer e às vezes o comitê fica brigando pela sua política, pelo que a gente quer colocar como ideal para que a gente fortaleça e faça o nosso parceiro da força, mas do outro lado tem vários prefeitos que nos preocupam, não está nem aí com o comitê. Ele faz a política dele sem preocupar com o comitê. A gente percebe isso das prefeituras, né? Eu estou lá nos comitês, né, da região, a gente percebe isso. Eles têm reunião, tem 10 prefeituras no comitê, vai 2 prefeitos. Eles não estão nem aí com o comitê. Então, é necessário, não só o laboratório, mas que eles sintam no comitê e é necessário fazer esse trabalho conjunto. A transversalidade tem que ser entendida. Questão também que nós colocamos lá no saneamento com prioridade, inclusive foi discutido lá a questão de não se utilizar, né, o recurso dos comitês para saneamento, porque os municípios já têm de onde, né, ter lá o seu recurso de saneamento sem ter que sair do comitê. Né? Um recurso que a gente tem que usar para outras áreas, né, de trabalho do comitê. Outra questão que foi colocada também, que aí é a questão da gente correr ali para que se tenha enquadramento, que é a questão das perdas, né, que a gente tem no município. Porque às vezes as prefeituras não preocupam, às vezes preferem pagar pela perda do que resolver o problema da perda. Então, o nosso trabalho também na educação, no fomento, na fiscalização, nos pedidos de acompanhamento, ver uma forma também de que essa cobrança por perdas seja sentida de forma que o mandatário do município e a sociedade também se preocupe em não desperdiçar, sim produzir mais. Tá? A questão da publicidade também, né? A gente fomentar e melhorar a questão da divulgação dos trabalhos do comitê, né? Para que a sociedade entenda. Aí também entra aquele papel que a gente fala da ideia, né? De fazer esse trabalho de educação ambiental nas escolas públicas, de uma forma de atrelar isso anualmente, né? De forma mais incisiva, para que a educação ambiental também seja o nosso diferencial na questão de implantar políticas públicas, né, políticas comunitárias na preservação do que a gente tem, tá? E na melhoria, né? Outra questão que nós colocamos aqui também, como sugestão, é a gente trabalhar parâmetros, pontuações para os municípios, né? Por exemplo,
o município que tem muita perda, 90% de perda, ele vai cair a população dele, porque a gente vai avaliar, né, para que o comitê possa viabilizar de recursos, de apoio para o município. Né? Que a gente tenha essa forma de balizar como que está cada município. Para aquele que preserva mais, que protege mais, ou que tem um equilíbrio maior, né, entre as demandas e a preservação, é que ele tem uma pontuação maior. Questão da irrigação também, é uma preocupação que a gente colocou, né, pelo uso da água, né? Parece que aqui foi colocar aqui a região que cobra 0,38 centavos, né? Então que a gente faça um estudo melhor dessa cobrança e ver se tem que ampliar o que precisa ser feito para utilizar o uso da água. E a gente realmente cobra o que é devida e o que é justo. Também colocada como sugestão uma parceria, né, com os órgãos do governo, com o comitê e com os entes que estão fazendo parte, dando ideia aí, por exemplo, da Emater, né, que tem know-how, para que a gente tenha a capacitação, principalmente dos pequenos produtores rurais, para que eles, né, tenham instrumentos e formas para preservar a água e para produzir água, tá? Independente da sua produção lá, econômica, que se faz. Tá? E aí foi dada a ideia de também fazer parceria com os sindicatos rurais para ajudar nesse trabalho. Tá? Outra sugestão que foi colocada ali para trabalhar é estudar uma forma, nós aqui pensar uma forma de atrelar o trabalho do comitê aos UNCs. Né? Até com as câmaras técnicas aí, para que o comitê seja ouvido nos licenciamentos, né? Principalmente naqueles que causam impacto na bacia. Tá? E o comitê seja ouvido. Inclusive foi sugerido ali para a gente colocar aqui, né, para ser organizado. Embora que o Estado esteja revisando o plano estadual de saneamento básico, mas a gente precisa fazer todo esse processo de conversar e o grande acompanhar também. Aqui, controle de erosão dos estados rurais, ajustar, quase que havia uma ação programada aqui no comitê, com o acompanhamento da ANDO, mas aí veio a pandemia e encerrou todo o trabalho. Eu fiz o papel de mapeamento e prospecção de um hotel, de máquinas, e aí veio a pandemia e encerrou o trabalho. Então, eu estou com essa tendência de resgatar esse processo e que esse ano pode prosseguir e, de todo modo, precisa dessa ação aqui por causa de todos os aspectos que convergem para o acionamento, como já foi dito aqui, que é um dos efeitos e eventuais contribuições que vêm de outras fontes que a gente não precisa citar aqui. Aqui, controle da condição de origem animal, mas deverá ser revisto para a próxima menção. Porque a gente não conhece o que tem de uma condição de origem animal. Foi citados alguns exemplos de criação de porco, de confinamento de gado, mas a gente não conhece qual que é o tratamento, a tratativa para aquele efluente naquele processo humano. Então, como a gente não conhece a qualidade da água naqueles pontos, então a compensação fica futura. Ampliar a rede de monitoramento. Será revisto para adequação futura do PIA. Já linkando a equação 48 do PIA lá para a implementação do futuro. Ou seja, fazendo essa conexão no sentido de realocar, alocar ou instalar. Então, passa por um processo que sai da nossa capacidade nesse momento. Aqui, implantar sistema de alerta. Aqui, resgatando um pouco da história de Pós-Caldas, desse ponto que a gente está aqui,
Em 2016 teve uma enchente que inundou todo o centro, causa e efeito, déficit de causalidade, não é o outro aqui, mas aí tem surgindo alguns conceitos de enxurrada, de enchente, se foi enchente ou se foi uma enxurrada. O fato que, a partir desse ponto que o rio está canalizado aqui, estrangulou todo o corre e volta que passa aqui do lado do hotel aqui, e o hotel aqui em cima do corre e volta, e foi enchendo aqui para cima e depois a mangueira transbordou na parte que não está canalizada, foi enchendo o centro da cidade. Prejuízo muito financeiro de grande conta, mas sem perda de vidas, né? Infelizmente, no caso das perdas financeiras, porque muita gente não está cá no interior. Mas aí, esse papel de monitoramento, de ocupação e entendimento do comportamento da chuva, né, faz necessário esse sistema de alerta. Ou seja, se o alerta foi emitido, o evento extremo está próximo e a cidade precisa entender, as cidades, né, e a vacina precisa entender esse comportamento. Aqui, uso eficiente da água. Essa ação que foi revoltada toda aqui, redução, incentivo do reuso, incentivo de uso doméstico, no sistema, passa por um processo de educação para a população que está inserida na bacia, e não tem como escapar desse processo de entendimento e da captação do florescimento de água. Então, ela foi reagrupada e passa pelas agências e pelas empresas que exploram a água do município. Sistema de gestão de recursos hídricos é ajustar aqui a captação da entidade delegatária. Ou seja, aqui, nós, como o Pago Grande é um processo novo, e aí, independente da incongruência da legislação paulista, que já foi discutido, vai ser discutido, e não foi esgotado ainda, entendemos que essa ação vai ficar por conta desse sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Como o tempo está escasso, eu não sei se a equipe que participou faltou alguma coisa, está precisando complementar, ou podemos encerrar por aqui? Principalmente nas medidas ligadas ao outor, da fiscalização, a gente está até mais adiantado do que a gente pensava. A gente chegou até o programa 8. São 17 programas, e tem 12 programas que a gente não chegou, tem alguns que já estão concluídos também. E em janeiro a gente vai, até a segunda quinzena, já falei com a Isabela, a gente vai marcar uma reunião online para fechar isso. Aí a gente pede muito que o pessoal do DAE compareça, porque a gente pegou bastante informação com o pessoal do DAE, o pessoal do IGAM também é muito importante que compareça, o pessoal da ANA. A gente pegou bastante informação com o Paulo também, ele resgatou um monte de deliberação que foi feita agora, que a gente não tinha informação. Como o nosso plano é de 2017, a hora que a gente compara uma coisa que para os comitês, tanto paulista como mineiro, parece que não é um grande progresso, porque foi uma ação feita em 2020, não teve tanto progresso de 2020 para 2021, mas quando você compara com 2017, você vê que progrediu bastante. Como nossa base de comparação é 2017, então progrediu bastante. Agora a gente finaliza com certeza e na segunda quinzena de janeiro, tá? O foco é a revisão do grande e trazer as ações dos afluentes. Né? Então, essa informação que está aqui vai ajudar a compatibilizar as ações dos afluentes nas ações que estão elencadas no grande. Né? Como já teve muita informação, por exemplo, aqui no caso do GD6, o pessoal anotou alguns municípios sujeitos a enxurradas, alguma questão do tipo, né? Ou tinha também o outro lado, já subterrâneos também, né? Então, a gente anotou os municípios, né? De repente vai chegar na hora a Holanda, que vai compatibilizar, vai ter uma dupla, né? Para a gente, possível a gente ter contato mais na direção desse detalhamento, tá? Ou seja, quais os municípios estão mais propensos àquele problema, àquela questão, onde vai ser necessário detalhar a ação ou não, né? Então, inclusive o material que vocês vão fornecer vai ser fundamental. Na próxima reunião, que a gente tiver, já vai ter alguma proposta de integração com base nessa informação. Então, se alguém de vocês quer lembrar alguma coisa, então por aqui pode trazer, né?
Aí agora nós vamos entrar, pedir para vocês falar da matriz útil, que a gente já comentou com os grupos, né? O Lana vai apresentar para vocês. É uma matriz que vai olhar as ações do PIB grande e analisar, tentar, muito que vocês já responderam, já tem bastante respostas, né? Mas para quem não completou ainda a oportunidade, eu vou fazer um comentário, trazer a relevância dessas ações na vista local que a gente está falando com vocês, tanto na vista local como vista setorial também, né? Tá? Então é importante o preenchimento dessa ação, não precisa haver consenso no preenchimento dessa matriz, né? E o Ana vai apresentar para vocês essa matriz agora. Tá? Interação da nossa equipe, vocês preencheram. Nós preparamos dois formulários para vocês respondessem. O que nos interessava é, com relação aos programas do PIB grande, qual era a relevância que cada comitê atribuía àqueles programas para a solução dos problemas do afluente, né? Do comitê que está determinado. Nós conseguimos, para esse formulário, eu estou colocando aqui as respostas, 28 respostas. O GD1 e o GD2 estavam ali, trabalhando bem para o que mais respondeu, 3 respostas, o entorno do Vale Futuro, 6 respostas, e foi por aí. O pessoal de São Paulo já, alguns como Claro, Sapucaí, não teve resposta, mas uma resposta, Fernanda Mantiqueira 2 e o Grande, na verdade tem um formulário sozinho, 3 respostas. Isso vai nos permitir avaliar, aí também a gente vai avaliar qual é a origem de cada um, qual é o nível de conhecimento de cada um sobre o PIB grande, e finalmente verificar aqueles G1 e G, o que vocês acham sobre a gravidade, urgência, tendência e governabilidade que os comitês possuem para resolver. Nós ainda não processamos esses resultados, porque, inclusive, de ontem, antes do eu ter olhado, eram 22, mais 6 entraram hoje de manhã. Já estão entrando respostas, a gente está esperando. Existe um outro formulário também, a diferença entre eles e o outro formulário não se pergunta qual é o comitê que é representado ali, porque esse formulário é para membros do comitê de integração. E a resposta, a pergunta é a mesma coisa nos mandatos, né? Qual é a relevância daqueles programas aprovados em 2007 na situação atual? Nós obtivemos 16 respostas, e aí eu coloco em todos, suponho, eu tenho o e-mail de todos eles, como eu suponho que sejam membros do comitê grande, ou que tenham alguma relação com ele, são 2 usuários de abastecimento público, um da agricultura irrigada, um da indústria, 2 de associações técnicas, 4 da sociedade, organização da sociedade civil, 5 poder público de Minas Gerais, ou São Paulo, 1 de município e um membro do comitê, da Câmara Técnica do Comitê do Sapucaí do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo. Enfim, ele foi em outros e se identificou dessa forma. Então, é o que nós temos atualmente, sabe? Um formulário para o grande e outro formulário para os comitês dos afluentes. Nós gostaríamos, talvez, de dar mais um prazo aí da matriz, de muito fácil preenchimento, e inicialmente ter uma explicação de como é que funciona isso. A única coisa que vocês vão digitar é um e-mail, um e-mail qualquer, um e-mail de vocês, o
simplesmente definir qual é a categoria que representa no comitê grande. Aí clica em um desses livros. Aqui existe, apenas para recordar, quais são os programas que foram aprovados no plano. Se pergunta qual é o nível de conhecimento que tem sobre o Rio Grande, desde aquele que conhece, apontador, fez sugestões, deu os relatórios e tal, até aquele que não teve oportunidade de conhecer. Uns pretendem fazer enquanto tiver tempo, outros não têm tempo, provavelmente esses sequer responderão. E aí começa a história, os problemas, qual é a gravidade dos problemas que cada um dos programas busca resolver. Na mesma hora, então, regularização, aqui acaba não aparecendo, ela vai aparecer melhor quando for responder, aqui apenas como foi elaborado, basta clicar no nível 1, 2, 3, 4, 5, 1, que é gravidade pequena, 5, gravidade atual muito alta, e assim continua para a urgência, para a tendência e para a governabilidade. Feito isso, tchau, agradecimento. E eu acredito que seja um formulário que não leve mais de 10 minutos para preencher. Foi encaminhado. E eu não sei se alguns não pretendem responder, se a gente pode parar por essa amostra. O Rodrigo fez uma contabilidade, são 500 membros titulares e suplentes dos comitês afluentes e do comitê de integração. Então, somando 28 mais 16, não chega a ficar longe de 50. 28 mais 16, 44. Então, dá 10% desse universo. Na verdade, eu vejo que isso que vocês fizeram hoje, de manhã, já nos ajuda. Para que a gente quer isso? A gente quer saber aonde que o Rodrigo e eu, o pessoal da ANA, nós devemos concentrar a nossa atuação para ajudar vocês a elaborar aqueles programas de ação que vão ser implementados no próximo ciclo. Então, aquilo que interessa, vocês acham mais relevante. Então, quanto mais informações os processos, melhor. Se tiver especificado, se prefeito boa ideia, vamos hoje de tarde, dar mais propaganda e aula do negócio. É isso então, tá bom?